Boa noite, pessoal. Boa noite, Camila. Boa noite, Lili. Sejam bem-vindos. Boa noite, Larissa. Sandra, que bom te ver aqui. Bem-vinda, nossa presidente da casa. Murilo, Álvaro, Valmira, Fabiana. Sejam todos bem-vindos. Tô dando um tempinho pro pessoal ir entrando na live. Boa noite, Sandra. Legal, pessoal. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, que eu tô morrendo de saudade dela e acho que vocês também estão morrendo de saudade, que eu vou colocar ela aqui na live para então fazer a abertura. Boa noite, Vete. Pronto, nossa convidada está entrando. Boa noite, Maria Luísa. Oi, Lili. Oi, Júlia. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Dando início a mais uma atividade comemorativa da nossa associação. Hoje, com um bate-papo com a Júlia e com a Patrícia, duas trabalhadoras que tiveram a sua formação na evangelização da casa e agora ativamente e com muita dedicação contribuindo em diversos trabalhos da nossa casa. Hoje, a espiritualidade amiga está em festa. E apesar de não estarmos juntos fisicamente, estamos unidos com os nossos pensamentos e os nossos corações. Que a paz de Jesus possa nos alcançar nos nossos lares e que nós possamos formar uma corrente de vibrações amorosas, positivas, em homenagem à nossa querida associação e seus 104 anos. Convido a todos para participar dessa live, que vai ser muito interessante, com essas duas meninas muito especiais, e ainda para participar da live comemorativa que vai ocorrer amanhã, às 20 horas. Então, Júlia e Patrícia, com vocês. Tudo de bom. Obrigada, Lili. Então, pessoal, eu vou colocar a Patrícia aqui na nossa live. Patrícia está entrando. Boa noite, todo mundo que está entrando agora. Oi, Patrícia, boa noite. Boa noite, querida. Boa noite, Lili, né? Obrigada por essa apresentação tão carinhosa. Obrigada a todos que já estão aí conosco, né, Júlia? Já estamos com 22 pessoas assistindo. Tem um pessoal que eu sei que ainda está em grupo assistindo a nossa live. Patrícia, boa noite a todo mundo que está entrando agora. Vou fazer uma recapitulação. A Lili lembrou do convite que tem, então, para o nosso último evento de comemoração ao aniversário amanhã, de 104 anos da associação. Vai ser às 20 horas no Facebook. Então, para quem está entrando agora, estão todos convidados. Patrícia, eu vou começar fazendo a nossa prece inicial, então, pessoal. Depois a gente começa o nosso bate-papo. Que possamos manter os pensamentos elevados neste momento de união, de sentimentos junto com Jesus, nosso guia e amigo. Que possamos manter nosso sentimento de gratidão pela casa espírita que sempre nos acolhe e nos ampara. Que assim seja. Eu queria começar, se a Patrícia me permite, agradecer a diretoria pela oportunidade de convidar eu e a Patrícia para estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês. É uma semana que realmente é muito especial para todo mundo, né? Ontem teve uma entrevista que acho que todo mundo acabou se emocionando assistindo a entrevista, né? É impossível não se emocionar nessa semana. Então, obrigada. Também queria agradecer a diretoria pelo esforço que eles estão fazendo para tornar essa semana especial e para a gente estar próximo um do outro, que a gente não consegue estar junto, não consegue estar lá na associação, mas os eventos estão muito legais, todo mundo está participando, então obrigada pelo esforço de todo mundo envolvido. E eu também queria dizer para quem está chegando agora, é um bate-papo, não é só eu falando, a Patrícia falando, né? Patrícia, para vocês interagirem também, então fiquem à vontade para fazer pergunta, comentários, fiquem à vontade, a gente vai tentar acompanhar o máximo possível, mas eu já estou vendo que o pessoal está animado aqui.
Tá cheio de comentário que eu não tô conseguindo nem acompanhar. Oi, Patrícia, Valmira, Luciane, um monte de gente entrando. Já tô até perdida. Tudo bom, Pati? Tem tanta gente colocando, né? Já vi a Odete, a Sandra, são várias pessoas queridas, né, dessa casa que nos é tão importante, né, Júlia? Isso mesmo, Paty. E aí também queria falar para vocês que é a primeira live que a Patrícia está fazendo no Instagram. Queria agradecer, Patrícia, por ter topado em cima da hora, num lugar Estou me diferente. sentindo Obrigada. ousada, hein? Muito ousada. E olha o tema, né, que a gente vai conversar, né, com os nossos queridos irmãos de Casa Espírita, né? É um tema Então, vou aproveitar o teu importante. gancho para introduzir o tema. O tema de hoje é Sal da Terra, Luz do Mundo. É um tema que a gente está estudando, eu e a Patrícia, no nosso grupo de estudos de segunda, com outros companheiros da Casa Espírita. Tocou bastante nosso coração, então a gente decidiu conversar sobre esse assunto com vocês. E acho que o momento é esse, né, Patrícia? O momento que a gente está vivendo Sim. como sociedade é uma chamada para a gente servir, para a gente agir, para a gente colocar todo o conhecimento que a gente tem em ação. Então é isso um pouquinho do que a Patrícia a gente vai conversar com vocês hoje. Oi, Magda. Oi, Gui, Ana. Oi, seu Nereu, boa noite, seu Nereu, que presente! Cenerê e a Dona Bibi estão lá assistindo juntos a live. Oi, Jamile. Oi, Então, o assunto Jamile. é Sal da Terra, Luz do Mundo. Eu queria começar falando que no grupo de segunda a gente estava estudando, é uma apostila da FEB, que é Ensinos e Parábolas de Jesus, tem no site da FEB para baixar o PDF, é bem legal. E a gente estudou todas as bem-aventuranças. Então, bem-aventurados os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça. Enfim, a gente estudou todas as bem-aventuranças e o próximo assunto foi esse, Sal da Terra, Luz do Mundo. E o interessante é que Jesus primeiro, então, ele consola todos os caídos com as bem-aventuranças. São várias, é bastante conteúdo, então ele faz todo esse trabalho e depois vem esse assunto que é uma chamada a servir. Então ele consola e depois, tá bom, agora que eu consolei, vamos agir, vamos servir, vamos pro trabalho, né, Patrícia? Acho que é Aí esse ele nos convite convida à que ele... responsabilidade, né? Aí ele Isso, nos chama a responsabilidade, né, Júlia? isso E mesmo, a aí a gente, responsabilidade de servir, de estar na ativa e de estar consolando esses corações que estão com a gente, né? sim, e na realidade, assim, Jesus sempre como um grande pedagogo, né, um grande educador, né? Quando a gente se debruça nas palavras de Jesus, a gente reconhece, né, o grande educador que ele foi, né, Júlia? E aí, quando a gente, nesse grupo de estudo que tem sido muito bom, que tem sido um grande presente, né? A gente está passando por momentos que são delicados, difíceis, com tantas situações que exigem de nós o fortalecimento da fé, né, Júlia? E ao mesmo tempo a gente está sendo agraciados também, estamos sendo agraciadas com essa oportunidade de fato mergulhar ainda mais e num momento em que, como você acabou de dizer, não dá mais para olhar para trás, né? Lembrei da frase do Evangelho, que o nosso querido irmão Marino, já que estamos na semana de comemoração, lembrando dos queridos trabalhadores que já estiveram conosco, né? O seu Marino sempre dizia, quando a gente pega a charrua do Evangelho, né? Olhar para trás não dá mais. Então, esse é um momento que a gente tem a certeza cada vez maior de que esse é um caminho que a gente não tem mais como olhar para trás. E aí a gente fica aproveitando desses momentos de desafio também para fortalecer, né, o nosso conhecimento da obra desse mestre querido, desse educador, para que a gente também possa viver tudo isso, né, Júlia? E a gente foi fazendo algumas perguntas e a gente foi pensando a partir do que a gente estava lendo, e a gente tem aqui hoje participando com a gente uma série de amigos queridos que participam do grupo, né? O grupo que acaba sendo aberto, porque no momento em que a gente está acontecendo os estudos, tem gente participando, né, Júlia? Isso, Então, então, deixa eu devolver a palavra para. o pessoal do grupo fica à vontade para comentar e ajudar aí nos comentários também, viu? Sim, Mas sobre o que a gente está estudando, né? é isso mesmo, Patrícia. Então, é esse convite que a gente está fazendo para vocês, né, de servir, de caminhar nesse novo normal, que é a nova frase da moda. O novo normal é esse, o modelo antigo não vai voltar,
a gente tem um momento de mudança é agora e é para ficar essa mudança, né, Patrícia? Eu diria, Júlia, que a misericórdia divina é tão grande que nós estamos tendo agora, com o isolamento social, a oportunidade de verdadeiramente sentir o que é ser um espírito eterno. Porque nós nunca estivemos tão juntos como nós estamos, né? Nunca nos emocionamos tanto e de uma maneira tão próxima, né? Nessa certeza de que a gente de fato não segue sozinho, né? Então, precisamos, né? Eu acho que o nosso mundo, o nosso planeta, o nosso momento evolutivo, nós precisamos desse momento, né? Com tudo que traz, com todos os desafios que tem nos trazido, mas a gente também está recebendo, né, essa grande oportunidade. Mas eu te interrompi, querida, continua seu E pensamento, nada, perdão. live é assim, Patrícia. Bate-papo é assim, vai conversando. É dinâmico. E graças a Deus o Espiritismo traz essa noção de que a gente não está sozinho, né? Eu acho que, pelo menos para mim, Júlia, o diferencial do conhecimento que o Espiritismo me trouxe para esse momento é esse, de que a gente não está sozinho. A gente pode estar sozinho fisicamente dentro da casa, não está podendo visitar familiar, mas a gente não está sozinho. Aos nossos olhos físicos pode até estar, né? Mas a gente nunca vai estar sozinho. Esse é o diferencial. E aí eu quero começar, então, Sal da Terra, Luz do Mundo, tá bom? Daí eu fiquei perguntando para mim mesma, no início, lá no grupo de estudos, né? Por que Sal da Terra, né? O que Jesus quis dizer com isso? É um pouco curioso, né? Por que ele tá falando de sal, se referindo a nós? Por que será, né? E eu queria ler, então, uma frase para vocês, começar com a frase, se vocês me permitem. É a seguinte: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus capítulo 5, versículo de 13 a 16. Então, acho que Jesus, com essa chamada de que nós somos o sal da terra e luz do mundo, ele quis dizer que os discípulos sinceros dele, que a gente ainda pode estar longe de ser sincero 100%, né, Patrícia? Mas um pouquinho eu acho que a gente está se esforçando. Então, o convite é para a gente que pelo menos tenta, já é um começo, né? Então, é um convite para se distinguir como o sal faz, o sal aqui da cozinha mesmo, como ele faz em vários aspectos. Aí eu trouxe aqui para vocês uma comparação. Ele compara o sal com a gente. Então, o primeiro elemento é que o sal é um mineral precioso. Isso aí todo mundo sabe, é o sal. E o que isso tem a ver com o evangelho, né? O evangelho é de aplicação indispensável para dar sabor à existência. É o evangelho que torna a nossa vida saudável, a nossa vida feliz. Ele é tão precioso quanto o sal é precioso no mundo mineral. O segundo item é que o sal ele é responsável também pelo equilíbrio fisiológico do organismo. É o sal que é responsável por não deixar ter um desequilíbrio nem para mais nem para menos. E o que isso então tem a ver conosco? É um convite também para a gente agir junto às pessoas com necessidade ou sofrimento de forma comedida, discreta, equilibrada, temperante, ter o equilíbrio das emoções, assim como o sal também tem esse papel, né, Patrícia? E a Sandra está dizendo para a gente aqui, discípulos têm disciplina. Né? E a Rose e a Lili já haviam colocado ali, né? A Rose disse que nós nunca nos sentimos tanto irmãos, né? Como somos tão irmãos, nunca nos sentimos tão assim como nesse momento. E a Lili falou sobre, apesar do distanciamento, como nós temos vivido recomeços, né? Então, e o Evangelho é esse nosso roteiro, a Lili está dizendo. Continua contando para a gente o que a gente tem aprendido sobre ser sal da terra, o discípulo, né? Que bom que a gente tem esse roteiro, né, pessoal? Que a gente tem esse guia, esse modelo, esse roteiro para seguir. Fica um pouco mais fácil. Tem só mais 2 itens comparando o sal conosco. O sal também ele é responsável pela conservação de alimentos. Às vezes você quer conservar um alimento, coloca o sal faz essa conservação. E o ensino de Jesus também faz essa conservação em nós e no nosso dia a dia. O evangelho ele tem que permanecer inalterável, ele tem que permanecer, ele é sempre o mesmo, né? O que Jesus nos trouxe foi há anos atrás, só que se permanece inalterado até hoje.
E a gente, como discípulo fiel de Jesus, a gente tem esse papel de divulgar, mas acima de tudo, de vivenciar o evangelho. É uma coisa que eu sempre faço, eu não consigo ter uma fala sem citar o seu Nereu. Então, eu vou citar o seu Nereu agora de novo, é difícil não citar ele, né? Fica tranquila, porque a gente também cita ele, fica tranquila. Ele vive dizendo, ele vive relembrando que o conhecimento é importante, que sem o conhecimento a gente não vai a lugar nenhum, tanto o conhecimento do evangelho, do espiritismo, como o conhecimento da vida, mas só o conhecimento não nos basta. É o amor que vai abrir o caminho e que vai fazer a gente de fato evoluir. Então a gente precisa do conhecimento, mas acima de tudo, a gente tem que agir com amor, que é a caridade em ação. Então é abrir o coração, abrir os ouvidos e os olhos para os problemas dos outros e vivenciar o evangelho, não só estudar esse evangelho. Então o convite para ser sal da terra e luz do mundo é esse também. Não só estudar, conhecer, mas aplicar e vivenciar isso, né? E esse momento, acho que é uma dificuldade para todo mundo. Então, tem oportunidade de vivenciar o evangelho, de consolar o tempo inteiro, né, Patrícia? Exatamente, Júlia. A Sandra está nos lembrando aqui, né? Que foi lindo e é lindo, né? A oportunidade que a gente teve com o seu Nereu, né? De conservar, né? E de conhecer o evangelho através da vivência dele. Eu me lembro que desde muito cedo eu dizia que quando eu queria ouvir o evangelho, quando eu me sentia sedenta do evangelho, eu ia assistir às palestras do seu Nereu. Né? Então, quando a gente sempre pôde, por meio do exemplo dele, aí pensando que tudo isso que você está falando, né, que a gente precisa viver o evangelho, não só conhecê-lo, novamente a gente retoma o Jesus como educador. E aí a gente também pensa, né, que no fundo, o Espiritismo vem lembrar para a gente da importância dessa nossa educação moral, né? E a gente lembra dos nossos modelos, dos nossos exemplos, né? Você, com uma força muito maior, com esse laço afetivo, né? Como neta do seu Nereu, que deve estar aí muito feliz, né? Com todo esse seu desejo de aprender e de viver o cristianismo, né, Júlia? Porque o próprio Evangelho vai dizer para a gente que a gente vai reconhecer e a gente reconhece o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão pelo empenho que ele faz, né, em vencer as suas más tendências, né, em compreender e aprender sobre ser sal, né, sobre ser luz, que é o tema da nossa conversa de hoje. Então, assim, ó, é esse aprendizado, né, e esse aprendizado certamente, né, Júlia, não passa só pelo intelecto. Ele passa pela vivência, ele passa por essa acolhida, por esse entendimento que o outro é nosso irmão, como a Rose trouxe há pouco, né? Porque a gente vive num mundo de provas e expiações, nós ainda sedentos do Evangelho no sentido de reconhecê-lo, né? Para que nós possamos fortalecer o nosso desejo de mudar, de crescer, de avançar. Então, a gente, no fundo, a gente busca tudo isso, né? E aí a gente também vai encontrar nesses exemplos, e por isso eu falei, né? Jesus educador, mas os ambientes que a gente cresce, aí ele falou, vocês duas vivenciaram a evangelização, né? Vocês duas cresceram com pessoas que frequentavam a casa espírita, estiveram na casa espírita há muitos anos. Isso não significa que a gente vai evoluir mais rápido, nada disso, não se iludam, né? O que a gente está falando é sobre a oportunidade, né? Que a gente tem de também aprender sob o ponto de vista, né, da vivência moral, do amor ao próximo, do cuidado com o outro, né? Nesse sentido de crescer, de aprender, a gente também teve os exemplos, né? Há pouco eu citei o seu Marino, né? Eu passava as tardes na casa do seu Marino, ele lendo os livros de Emmanuel para mim, e ele sempre fazia uma bolinha do lado do parágrafo que ele considerava importante para a gente conversar. Então, assim, Jesus é o nosso grande modelo, mas nós também temos a oportunidade, e por isso celebrar cada vez mais a nossa casa espírita, e a oportunidade do trabalho que a Júlia acabou de dizer, quando a gente é sal, né, Júlia? Então, assim, tudo isso só fortalece, né, e mostra para a gente aquilo que você acabou de dizer. Jesus é tão luz desse nosso mundo, né? Governador desse planeta, desse orbe, e deixou esse exemplo
que é sempre atual, né? Os exemplos de Jesus são sempre atuais. Júlia, eu vou te devolver para você continuar no roteiro. No roteiro que é o Evangelho e no roteiro que a gente tem para conversar hoje. Eu vou aproveitar a tua fala, Patrícia. Não estava no roteiro isso, mas eu vou aproveitar a tua fala. Eu ouvi uma palestra, eu não me lembro de quem, desculpa pessoal, não lembro de quem que é a palestra, mas que o orador falava de Pedro, o discípulo de Jesus. Pedro foi discípulo, então, que negou Jesus 3 vezes. Foi do Rossandro, lembra? Isso, Sal da Terra. Isso. Foi essa mesmo, assistimos todos. E Pedro negou Cristo 3 vezes. E por que que isso é importante na história de Pedro, né? A importância do Pedro aceitar as sombras dele para depois poder acolher os outros. Então, Pedro foi lá, negou Cristo 3 vezes. Imagina para ele, depois que caiu a ficha, né? Que ele percebeu que ele tinha negado 3 vezes a culpa e o remorso que ele não sentiu. E isso foi importante, porque depois, anos para frente, quando alguém batia no ombro do Pedro e falava: Pedro, eu pequei, Pedro, eu neguei Cristo, Pedro, eu fiz isso, Pedro, eu fiz aquilo, o que que Pedro respondia? Tudo bem, irmão, eu também já fiz isso, eu sei o que que é, a gente está junto. Então, a importância também, para a gente ser sal e luz do mundo, a gente tem que acolher as nossas sombras. A gente tem que entender que a gente erra sim, que a gente vai continuar errando por um bom tempo, isso faz parte de quem a gente é, mas que o importante é a gente não ficar justificando os erros ou voltar a errar repetidas vezes. É a gente corrigir e a gente ter essa disciplina de se tornar alguém melhor. Mas que esses erros que vão fazer a gente entender o outro e principalmente, que eu acho que é o mais difícil, né, Patrícia, é não julgar o outro pelo erro e pelas sombras do outro, né? Então, quanto mais sombra a gente tem, mais a gente entende o outro, né? E eu ia chegar nas sombras, porque quando você começou a falar, eu pensei, bem, para a gente se tornar luz, para a gente, né, entender que nós somos luz, Jesus nos criou centelha divina, somos luz, há luz em nós. Isso é importante, né? Que a gente tenha clareza. E é justamente esses focos de luz, né? Agora eu lembrei da Ana Carla. Ana Carla, lembrei do que você disse no nosso estudo na segunda-feira, que você disse que uma fagulhinha de luz, né? Em cada um de nós, um fósforozinho aceso é luz, né? Ilumina grandes espaços, né? Mas já vou tocar nisso. A Elisa está dizendo para a gente, né? Já que a nossa proposta é uma conversa, né? Lili lembrando da importância do amar-vos uns aos outros. A Elisa dizendo que crescer dentro de uma casa espírita é muito mais compromissos, né, amigas? É exatamente isso, é compromisso, é trabalho, né, gente? E a Lili está lembrando para a gente que formação moral, a evangelização é muito importante nessa formação moral. Sim, né? E a gente aprende isso na casa espírita, aprende isso nos nossos lares e aprende na casa espírita, não só com esse grande modelo que é Jesus, que é o nosso modelo, né? Mas a gente também aprende no exercício do outro, nesse entendimento, eu diria, de alteridade, né? No sentido de que a gente se reconhece aprendiz, se reconhece buscando melhorar, também no esforço que o outro faz, que era o que a Júlia estava dizendo, né, Júlia? E aí também, essa doutrina que a gente está conversando, né, Júlia, fala para a gente sobre a reforma íntima. E aí, para a gente, cada vez mais, acessar a luz que nós somos capazes de ser, né, que nós podemos ser e que somos, nós vamos precisar trazer, né, acolher as nossas sombras, né? E a gente só acolhe as nossas sombras nesse mergulho honesto, né? Sobre quem nós realmente somos. Não para a gente, eu brinco, né? Não é para ajoelhar no milho, né? E ficar, não, mas para a gente se reconhecer aprendiz, né? Para a gente saber que a gente vacila sim, para a gente também não ficar alimentando, né? O nosso orgulho, a nossa vaidade, pelo contrário, para a gente poder compreender que exatamente o nosso orgulho e a nossa vaidade são empecilhos, né, para que a gente se aproxime cada vez mais, né, desse amigo, desse mestre Jesus. Eu falei na segunda-feira, não sei se você lembra, Júlia, sobre aquela palestra que eu ouvi sobre o Chico Xavier, lembra?
E aí eu me lembrei que o palestrante, agora também já não sei, a gente ouve tanta coisa boa, né? Tanto irmão espírita envolvido com o movimento, né? Atendendo o grande compromisso da doutrina que é com a divulgação. Lembra que a gente tem conversado sobre isso? E aí ele disse que o Francisco Xavier, né? Chico Xavier, com a sua passagem aqui na Terra, nessa última existência, última reencarnação, ele avançou, e aí eu brinco que eu não entendo nada de milhas, de léguas, de nada disso, vocês me desculpem, se tiver aí os estudiosos. Elisa, você é da matemática, help. Né? Ele caminhou, vamos supor, 60 mil milhas, né? E que isso ainda tem uma distância de Jesus imensa, né? E aí a gente olha para as obras do Chico, né? A humildade do Chico, o quanto o Chico se empenhou, olha toda a codificação, né? As mensagens de evangelho, né? Por meio da escrita de Emmanuel, né? E tanto André Luiz e tantos espíritos nos ajudando a entender essa doutrina codificada, né? Por Allan Kardec. Aí a gente tem a certeza, né, Júlia, o quanto a gente tem que aprender, o quanto o trabalho, né, no sentido de viver esse sal, né, essa responsabilidade, né, consolados pelas bem-aventuranças, né, Júlia? Então, a gente tem as bem-aventuranças que nos consolam, mas a gente tem o convite a ser sal, né? A ser luz também no sentido de que essa doutrina possa ser, nos espaços que nós estivermos, né, a bússola, a orientação, a luz do esclarecimento, né? E luz no sentido de que as nossas ações possam ser ações em que os outros também reconheçam essa escolha que a gente faz no coração, que é de viver o evangelho, né, Júlia? Então, assim, a gente não vai botar a luz debaixo da candeia, né? Aliás, não vai botar a candeia embaixo da mesa, desculpa, gente. Né? A gente não vai botar, né, debaixo do alqueire, a gente vai botar em cima da mesa. Então, a gente precisa partilhar esses conhecimentos, que é o que o Evangelho nos explica e o que a gente tem estudado lá no grupo de estudos de Jesus. E a gente também precisa, né, viver todo esse Evangelho que a Júlia nos lembrou, né? E usou como exemplo o seu Nereu, né, que foi para a gente, que a gente adora rever e ouvir seu Nereu, ouvir suas falas até hoje e entender, né, o Evangelho, né, através das suas palavras e do seu extremo compromisso, né, como discípulo, né, de Jesus, como espírita, convicto, que vivencia tudo isso, né, ajuda a gente a entender que o trabalho é a nossa grande oportunidade. Então, a gente, nesse momento, né, eu sei que tem muitos trabalhadores, muitos amigos queridos que estão aqui, jovens envolvidos com o trabalho da evangelização. Eu vi o Gui aqui, eu vi a Patrícia, que é mãe, né, a Pati querida, que eu conheci na evangelização, né? Eu vi o Felipe também, penso que está por aí. O Lucas entrou agora também. O Lucas, né? Então, assim, esses amigos queridos hoje comprometidos com a evangelização, a Jamile querida, o problema da gente falar nome é a gente esquecer de alguns nomes, mas nos desculpem, né? Porque nós estamos falando dessa casa e de todos vocês envolvidos, né? Com o trabalho da evangelização. E, na verdade, nós estamos falando do que aprendemos com Jesus, né? Com os convites que Jesus nos fez há mais de 2000 anos, né? Então, isso é algo que a gente precisa sempre lembrar. Te devolvo porque eu me empolgo e vou me embora, né? Ótimo, é assim mesmo. Eu também vou fugir aqui do roteiro, já a gente prepara um roteiro, gente, para não deixar nada de fora, mas no fim a gente não segue o roteiro. Como a Patrícia falou de Chico, falou do trabalho magnífico que Chico fez, apesar de estar a 1000 milhas, léguas de distância de Cristo, ele fez um trabalho incrível. Eu acho legal, a gente estava falando de sombra, falar também do quanto Chico sofreu, né? Que a encarnação do Chico aqui foi lindo, o trabalho que ele fez foi lindo, mas ele teve que renunciar diversas coisas. A vida dele foi repleta de sofrimento também, né? Da aflição, na verdade, porque a gente estudou na segunda, né, Patrícia, que o sofrimento é opcional. A aflição, a dor pode não ser, o sofrimento mas Chico passou por dores. Só que ele teve a disciplina que era necessário, tanto que é uma fala
bem conhecida de Emmanuel para Chico, né? O que Chico precisava ter? Disciplina, Chico. A vida inteira Chico ouvia de Emmanuel, disciplina, disciplina, disciplina. Então, o convite para o trabalho, ele nos é dado todo dia, só que cabe a nós querer. Ali ele comentou aqui, né, que é uma escolha individual de cada um de nós seguir no trabalho do bem, no caminho de Cristo. Então, o convite nos é feito. Se a gente não aceitar hoje, que nem Pedro, por exemplo, que negou, vai ser feito amanhã de novo. Se negar amanhã, vai ser feito ano que vem, vai ser feito pela eternidade. Até a gente seguir o caminho com Cristo, né? Então, cabe a nós ter essa disciplina, essa força de vontade que às vezes nos falta. É a realidade que nos falta, mas essa força de vontade de seguir no bem, né, Patrícia? Que não é fácil também. É muito consolador. Graças a Deus é consolador. Anima, às vezes é só isso que faz a gente prosseguir nos momentos difíceis, né? Mas não é fácil, tem que ser uma escolha diária mesmo. Não é hoje, não é nesse mês, é todo dia, tem que estar escolhendo seguir o caminho com Cristo, né? Sabe, Júlia, agora pensando novamente, né, no isolamento social, eu estava conversando com a minha mãe essa semana e estava dizendo para ela, muitos de nós estamos, de fato, em isolamento, sem precisar sair para o trabalho, podendo fazer o trabalho, né, de casa, home office e tudo isso, né? Mas nós também temos um grande projeto, que é o projeto do nosso crescimento pessoal, né, de aprender a cada vez se aproximar mais do Cristo, e isso nos fortalece, que é aquilo que você trazia agora há pouco, né? Chico passou, né? Eu me lembro daquela passagem que o avião começa com turbulência, lembra? Todo mundo lembra dessa passagem, né? Que Emmanuel diz para ele, Chico, né? Morra com dignidade, né? Ele começa a gritar. Então, assim, de fato, né? Desejar seguir o Cristo, compreender, aceitar esse chamado no tempo evolutivo que cada um de nós, no tempo de aprendizado, no tempo de compreensão, de entendimento, é uma coisa, né? Querer ter privilégios porque se coloca, né, a compreender Jesus. Mas eu vou sempre na casa espírita, né? Por que eu não ganho na loto, né? Então, assim, brincando um pouco com isso, não é isso, né? Ou então, por que eu estou passando por essa aflição, né? Se eu já faço bem para as pessoas, né? Se eu já me coloco a entender, já não faço mais o mal, né? Então, assim, ou pelo menos o mal intencional, né? Porque a gente faz mal, um monte de mal e que às vezes nem percebe, né? Pelo momento evolutivo que a gente está. Então, isso também é importante, né, Júlia? A gente ter clareza de que não existe privilégios, que todo mundo é muito amparado, né, que Jesus sempre nos convida, espera por nós, e aí a gente entender essas leis de Deus, né, porque Jesus veio falar, né, desse reino de Deus, e tudo que a gente está conversando aqui, sobre ser discípulo, sobre ser luz do mundo, tem a ver com a gente preparar esse reino de Deus dentro dos nossos corações, né, Júlia? E para preparar tudo isso, a gente tem que ter clareza que todos, mesmo o mais vil, né, dos seres, aqueles que a gente às vezes olha com compaixão e não compreende como ainda existe, né? Tanta ausência de bem, né? Se o mal é a ausência do bem, como ainda esse irmão está só no momento, né? É só a ausência do bem, né? O bem que ainda não chegou, né? Eu lembro bem do livro Ação e Reação, sabe, Júlia? E uma vez eu fui assaltada. E quando o assaltante chegou de arma na mão para me assaltar, eu fiquei nervosa e tal, mas estava lendo o livro Ação e Reação. E naquele momento eu senti assim, como se eu fosse abraçada, e disseram, eu ouvi assim no meu ouvido, né? A gente também, quando se aproxima da doutrina espírita, a gente sabe, né, que a gente tem intuição, que a gente tem anjo de guarda. E eu escutei no meu ouvido, responsabiliza esse homem. E aí eu conversei com o assaltante, falei para ele que ele ia levar daquele espaço coisas que eram minhas, eu atendia na clínica como psicóloga, e aí ele ficou parado. Quando eu olhei para ele e falei, olha, mas você vai levar as minhas coisas, né? Eu estava aqui porque você me disse que seu filho estava com problema, né? Não há uma outra maneira de eu lhe ajudar. O homem perdeu completamente o rebolado, mas é uma situação muito delicada, porque ele tinha uma arma na mão, a gente não pode arriscar a vida, né?
E aí eu sei que no fim ele levou as coisas que ele queria do consultório, ele me assaltou, eu senti muito medo, não é uma sensação assim muito agradável, mas aí lendo o livro eu entendi que um dia um dos espíritos protetores, né, daqueles espíritos responsáveis pelo aprendizado de André Luiz, agora a memória me falha, né, eu li a obra, mas eu já não lembro mais. Ele convidou André Luiz para ir nas regiões umbralinas resgatar um espírito. E aí ele disse, eu preciso estar lá. E André Luiz não entendeu, né? Quem está lendo a obra, a gente pode ser que eu perca detalhes ou traga detalhes que não são bem assim, né? Mas eu quero trazer a moral aqui da história, né? Quando chegou lá, André Luiz ficou muito intrigado. Por que tanta preocupação, né, daquele espírito de luz, né? Já trabalhador de outras esferas no plano espiritual? Por que ele estava tão preocupado com aquela situação, com aquele espírito? E aí o espírito contou que ele foi o parceiro daquele espírito quando ele se iniciou nos crimes. Olha a distância, olha o tempo, né? Então, assim, isso faz a gente retomar aquilo que você disse sobre Pedro, né, Júlia? Que Pedro negou, mas Pedro também precisava entender, né, sobre essa condição, porque a gente também passa pelas situações necessárias ao nosso burilamento, né? Então, e aí a gente vai começando a entender, sabe, Júlia, esse presente que é o Evangelho, a gente vai começando a entender a importância de tudo que nos acontece, mesmo quando a gente fracassa, né? Mesmo quando a gente não encontra o sucesso que a gente almeja. Porque aí é um jeito de se conduzir na vida, né? Escolher ser sal da terra, escolher, né, viver à luz desse conhecimento, é uma escolha que nos permite trazer para todas as situações da nossa vida tudo isso, né? E aí, assim, às vezes você está sendo assaltada e você lembra, né? E você pensa, esse irmão precisa de ajuda, né? E, de fato, você vê a diferença dessa compreensão, né? E não é porque você é melhor do que o outro, porque não, é porque você tem a luz do entendimento e isso é fato, né? É isso que a gente precisa ter a clareza. Por isso que o sofrimento, Júlia, ele é opcional. Porque quando a gente não tem esclarecimento, né, quando a gente não conhece esse manual, né, de bem viver na Terra, o Timolau de vez em quando conversa com a gente, né, Timo, sobre a gente fazer uso, né, desse manual de bem viver, de boa convivência, que é o Evangelho. Quando a gente não tem a clareza desse manual, a gente acaba, né, sem saber, sem compreender tudo que nos acontece. Mas sempre é o momento de nosso aprendizado, né? Júlia, toca aí que eu já fui, né? Fui um monte. Eu tô pegando teus ganchos, Patrícia. Já que você falou do Evangelho agora de novo, eu vou pedir uma segunda licença para ler um texto aqui, é da apostila que a gente comentou no início da FEB, que fala sobre o Evangelho. É o seguinte: em verdade, nada na existência terá sabor de felicidade autêntica. Nenhuma associação humana, seja no lar, no trabalho, na comunidade, se fará com equilíbrio e proveito. Jamais estaremos em paz com a própria consciência, sem uma pitada de evangelho em tudo que fizermos. Então aqui essa frase traz que em nada, em nenhum lugar a gente vai estar em paz com a própria consciência se não tiver, e ele usa o termo pitada, uma pitada de evangelho em tudo o que a gente faz. Não é só nas coisas que envolvem o centro espírita, não é só dentro de casa, que é o mais difícil, é em tudo. O que a gente faz tem que ter essa pitadinha de evangelho. E aí continua assim, ó. O que significa o empenho de aplicar, de conformidade com as circunstâncias, um pouco de tolerância, um pouco de carinho, um pouco de bondade, um pouco de sacrifício, um pouco de renúncia em favor do semelhante. É legal a palavra pitada e a palavra pouco. Ele realmente no texto usa essa palavra um pouco. A gente não precisa ser a pessoa mais bondosa, né, Patrícia? A pessoa que mais sacrifica tudo na vida, mais carinhosa. Não precisa errar no sal, né? É a medida, né? É o tempero, né? É o que senão, a Ivete falou. Também não vai funcionar, né? É um pouco disso, um pouco daquilo. E se a gente se esforçar para ter um pouquinho
em todas as circunstâncias, em favor de todos que nos rodeiam, não só aqueles que pensam como a gente, que sentem que nem a gente, em todos, até aqueles que têm aquelas ideias mais diferentes do que passa na nossa cabeça. Às vezes tem isso, né, Patrícia? Às vezes a gente convive com alguém que pensa de uma forma oposta que a gente nem imaginava ser possível alguém pensar tão diferente. E é com essas pessoas que o esforço é maior e é válido. E é um pouquinho todo dia, Sim. de pouquinho em pouquinho, dá certo, né? A gente se torna sal da terra, luz do mundo desse jeito. Sim, agora eu me lembrei do Carlos, o Carlos Aldir, meu querido Carlos Aldir, que foi meu evangelizador por anos, né? Carlos Aldir, que eu era muito jovem, e ele me ensinando também sobre o Evangelho. Me lembro de muitas vezes o Carlos Aldir falar, né, das duas asas, né? Que a gente precisava sempre o equilíbrio, sempre chamando para o equilíbrio, né? Que a gente precisava evoluir no sentido da inteligência e evoluir no sentido da moral, né? A águia, né? Que precisa para voar, né? Exatamente do equilíbrio. E me lembro muito de várias situações, porque assim, como nós éramos jovens, num grupo que conviveu por muitos anos, até hoje a gente tem ali o grupo dos jovens que a gente conversa e quando as coisas estão muito difíceis a gente ainda se junta, né, por esses laços. Eu me lembro do Carlos dizer para a gente, busquem o Evangelho. Então me lembro assim que às vezes todo mundo adolescente, discutindo um tema, né? E aí a gente lembrava, tá, mas vamos pegar o Evangelho, né? Pensem como Jesus faria, né? Se você está tendo que tomar uma decisão, pense como Jesus faria, né? E isso é muito difícil, né? Muito difícil e ao mesmo tempo é um grande presente, né? Olha que oportunidade, olha que presente a gente lembrar, né? Que a gente pode, né? Procurar, né? E buscar e abrir o Evangelho numa leitura, serenar antes, muito importante, né? Serenar antes, porque não adianta quando a gente está encharcado, né? É a pitada, né, Júlia? A pitada. Então, quando a gente está encharcado de determinadas emoções, a gente precisa se recompor, sim, né? E a prece é um aprendizado maravilhoso, porque a prece nos ajuda a fazer exatamente isso, né, Júlia? A nos conectar nessa certeza de que nós somos centelha divina, nós somos filhos desse Criador, né? E aí, antes de procurar esse evangelho no sentido do esclarecimento, né, que a gente precisa para aquele momento de acolhida, que a gente sabe que nunca está sozinho, que a gente possa sempre recorrer a esse recurso da prece, né? Mas pensar, e aí eu lembrei da pergunta, lembra, Júlia? A pergunta que a Fabiana nos fez, né? A Fabiana e a Sandra, que são as nossas coordenadoras lá no grupo de estudos, a Fabiana fez uma pergunta, eu não sei se ela esqueceu da pergunta ou ela está deixando a gente pensar. Fabiana, o que você está querendo com a pergunta, né? Mas, na verdade, a pergunta é uma pergunta capciosa, necessária, né? E que precisa ser diária, né? Deixa eu até pegar. Júlia, você está com ela aí aberta? Não tô, mas enquanto tu pega, eu vou comentar aqui. Já fizeram nos comentários a Paty e a Nanda, filha do Carlos e da Ivete, estão nos assistindo. Sim. E elas também cresceram na associação, Patrícia, que nem eu e você. E a Ivete Sim. comentou que a Nanda, quando começou a andar na hora do passe, ia dar passe junto nas pessoas. Eu tive a oportunidade de ver aquela coisa mais amada crescer, né? Porque a gente, no fim, vira tia velha, né, Nanda? A gente vira tia velha dessas coisas amadinhas que vão crescendo. A Nanda hoje, né, uma mulher de 36 anos, né, Nanda? E a gente vai vendo essas criaturas amadas crescer. Mas eu me lembro dela indo de banco em banco, quando o passe ainda era no banco, né? Ela dava passe muito pequenininha, né? Então, assim, essas lembranças, né, nos mostram que a gente também encontra, né, na casa espírita, são muitas gerações, a tua mãe está dizendo aqui, a Fabiana, muitas gerações, e esse aprendizado, né, esse aprendizado que nos faz reconhecer na casa espírita um lar das nossas almas, né, um lar para o nosso coração, né, um lar que nos abastece para dar conta dos nossos compromissos, né. A Larissa, na entrevista de ontem,
deixou um comentário que eu li, ela falava assim, ó, quem passa por aquela portinha azul da associação não imagina a extensão dos trabalhos e dos corações que são tocados lá dentro, né? Eu achei isso muito legal, porque a fachada é pequenininha, é uma portinha azul que às vezes passa despercebida, mas a extensão do acolhimento que aquela casa, pelo menos eu e você, a gente pode falar assim, né, Patrícia? Desde sempre, a gente cresceu, a casa espírita sempre nos acolheu, assim. Então é um privilégio que a gente tem que fazer bom uso, né, Patrícia? Se a gente está ali desde o início, eu brinco. Se a gente está desde o início é porque tem que seguir no caminho, assim. Então... É porque precisa, né? É porque precisa, com certeza, querida, né? Desde muito cedo a gente não podia deixar de ter, né? A gente pediu, por favor, então se eu tenho que crescer, né? Se eu já entendi que eu tenho um bocado de coisa para dar conta, né? De questões para resgatar, me deixa lá, me bota lá, que eu preciso, né? Eu preciso da casa espírita. E isso é muito bacana, porque a gente começa a entender que a gente precisa, mas a gente agradece, né? E aí a gente pode cada vez mais agradecer. Mas a pergunta da tua mãe era quando... uma que era, o que me faz me afastar de Jesus? Essa foi uma pergunta, né? O que me faz me afastar de Jesus, né? E esse é um grande desafio também, porque viver no mundo sem ser do mundo, eu diria assim, o que muitas vezes me faz perceber que estou fora da rota, né? Fora do caminho, é quando eu me distraio com as coisas da matéria, quando eu me distraio com o trabalho, porque o trabalho você foca, que você tem prazo, meta, mas você não faz seu trabalho, né? Aquele que é para o seu ganha-pão, sem que o evangelho esteja junto, né? Você não é espírita só dentro da casa espírita, né? Isso não é, eu estou falando isso, mas isso, né? Só que aquela questão, escutei uma palestra do Alberto Almeida agora nesses dias, que ele diz assim, que muitas vezes ser espírita na casa espírita, a gente na casa espírita ganha muito abraço, a gente encontra gente que a gente gosta, até tem desafios, né? Tem, às vezes, pessoas até que estão lendo a doutrina, às vezes de um jeito que a gente não entendeu dessa forma, o evangelho, né? Porque a gente também tem a lei, né, da atração, das afinidades, a gente sabe tudo isso. Mas ser espírita dentro da casa espírita é mais fácil, né? O que tu acha, Júlia? É muito fácil, né, Patrícia? Não dá nem para comparar. Chegando dentro da casa, pisa na portinha azul para dentro, é tudo tranquilo, é tudo fácil, sorrisos, abraços. Quando sai, às vezes, na primeira sinaleira, no trânsito, já pronto, deixei de ser espírita, esqueci evangelho, esqueci Jesus. É fácil esquecer, né? No dia a dia, na correria, é fácil. E agora, estando longe da casa espírita física, que, querendo ou não, sendo mais material, nos lembra mais, né? De tô lá dentro, sei que tem que ter certo comportamento, é mais difícil ainda, porque a gente está dentro, tá todo mundo dentro de casa, que normalmente é onde tem os maiores desafios a ser conquistados, é dentro de casa. Então a gente está dentro de casa, tendo que vivenciar todos os dias com as mesmas pessoas, e se torna mais difícil ser espírita. A Fabiana perguntou aqui o que torna... Patrícia, a Fabiana, além de fazer pergunta no grupo de estudos, vem aqui fazer pergunta ainda no bate-papo, né? Surpresa. Mas é conversa, né, Fabiana? Tem que aproveitar, né, Fabiana? Ela perguntou o que torna o sal insípido. E aí, segundo a apostila do nosso estudo de segunda-feira, ela está fazendo uma provinha com a gente, Patrícia. Para ver se a gente tem estudado mesmo, hein, Júlia? Isso. Que a gente, enquanto sal da terra, a gente não pode se tornar insípido. O que significa, né? Se tornar corruptível ou ser contaminado. Por isso que você está comentando, Patrícia, pelo dia a dia, pela matéria, se afastar das vivências do evangelho é a gente ser um sal insípido. Então é isso que a gente não pode deixar acontecer, né? Tem que agir sempre. A palavra é essa, agir. E aí eles até explicam, né? Que fica muito claro, né? Que, na verdade, aonde nós estivermos, se tiver corrupção, sejamos a honestidade, né, Júlia? Se aonde nós estivermos, se alguém está em erro, que nós sejamos aquele que compreende a necessidade, né,
de agir, né, de uma maneira íntegra, né, de agir de forma a não lesar ninguém, a não causar nenhum dano, é nesse sentido, né? Isso. Pergunta capciosa, mas bem importante aqui para a nossa conversa, né, Júlia? E Isso. assim, uma conversa a princípio despretensiosa, mas que descortina para a gente um mundo, né? Um mundo numa escolha de viver, né, com o cristianismo. Isso é algo muito forte, muito profundo, né? A gente está falando da convivência em família, dos dias agora, em tempos, né, de quarentena, de isolamento social, dos desafios vividos por todos. E aí a gente vai entendendo que momento intenso, né? Mas que muitas vezes é a intensidade desses momentos que nos faz redecidir, realinhar os passos, né? Recomeçar, como a Lili falou, né? Rever questões importantes, né? Aqui em casa, um dia a gente conversava e a minha irmã disse: Eu quero voltar para minha vida, eu preciso voltar para minha vida. E eu falei: Dani, não é lá fora, é aqui dentro que a gente precisa resolver muitas questões, né? E de fato, a gente vai aprendendo, né? E quando os desafios vão acontecendo, a gente vai vendo o quanto a gente, né, constantemente está nesse convite para não ser um sal insípido, para de fato viver tudo isso que a gente escolhe, né? Não sei, Júlia, se a gente está no nosso momento final, eu sei que a gente está super contente aqui, a gente podia seguir, Não, e a porque a gente se Patrícia, a gente sente ficava aqui até amanhã. alimentadas, né? O Queria bom é que agradecer. depois... Oi, Pode falar, perdão, pai. pode seguir, querida. Não, tranquilo. Eu só ia dizer que o bom é que depois a gente vai voltar para casa espírita e vai continuar as conversas, né? Com mais Isso. tempo. E já que tu gostou da dinâmica de bate-papo, espera que daqui a pouco tem outros convites para novos bate-papos aqui no Instagram. Eu queria Vamos agradecer todo conversar. mundo que está desde o início com a gente assistindo. Foram 50 minutos. Desculpa pela demora, mas vocês ficaram interagindo, conversando. A gente foi conversando junto com vocês. Obrigada para quem ficou desde o início, acompanhou, interagiu. Da nossa parte, a gente gostou bastante, né, Patrícia? A gente está muito feliz de ter esse momento com Obrigada. vocês. De novo, numa semana super especial para todo mundo. Uma semana que realmente emociona a gente. Patrícia, eu vou passar a palavra para você. Fica à vontade para encerrar. Tá, ok. Eu agradeço o convite, né, Júlia? Me senti presenteada, né? Poder agradecer a essas pessoas todas que estão por aqui, né? Ver tantas pessoas que eu conheço, outras não conheço ainda, mas que vou conhecer, né? Porque nós partilhamos um espaço muito rico, que é a Casa Espírita, né? Então, agradecer Ivete, Carlos, seu Nereu, né? A Sandra, nossa presidente da casa, né, que tão carinhosamente, tão comprometidamente vem conduzindo, né, a direção dessa casa. Né? Eu quero agradecer todas essas pessoas, a Fabiana, Elisa, Lili, né, o Rodrigo, aqueles que estão diretamente na diretoria da casa, mas agradecer cada trabalhador, né, o Murilo, que cuida lá da água, né, Murilo? Que nos ajuda com a água, né? A Jamile lá na evangelização, cada trabalhador é muito importante nessa casa espírita, né? E a gente cada vez mais, né, se sente presenteado pela oportunidade de convivência, né? E nessa vivência do evangelho, saber, né, que hoje a gente já está um pouquinho melhor do que ontem. Então, os colegas do grupo de estudo de Jesus, Ana Carla, Ana Maria, né, o Murilo está lá também, o Carlos, o Timolau, né, a Júlia, a Maria, né, o Pedro Paulo, todos aqueles que estão conosco lá no grupo, tem a Lígia também, tem a Suzana, a gente pode esquecer nome, né? É um perigo quando a gente fala de nomes, mas assim, obrigada, gente, né? Que Jesus cada vez mais nos inspire, mas nos inspire verdadeiramente, né? Para que a gente possa, né, trazer essas leis, né, que ele veio nos ensinar desse evangelho, né, para que a gente possa de fato escolher e seguir, né, e implementando nos nossos corações esse reino de amor, né, do qual ele veio nos mostrar.
Obrigada, Júlia, pela confiança, pelo carinho, pelo auxílio, porque não entendo nada de live, só entendo de falar pelos cotovelos, né? Isso eu entendo. Mas Arrasou, o Paty, resto arrasou. Foi um não sucesso. entendia. Obrigada, querida. Eu vou Obrigada, fazer a gente. prece, Então, né? isso. Pode fazer, Ok, a Paty. prece é comigo, desculpa, gente. Um amigo querido, né, que hoje já não está mais conosco, o Gilson, eu aprendi com ele, quando ele fazia a prece, ele dizia assim, que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva em mais uma noite de conversa fraterna, de fortalecimento dos nossos propósitos, de retomada dos nossos compromissos com uma existência que sempre pedimos. Então nós vamos encerrar com alegria e com o desejo que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Lembrando, o último aviso amanhã às 20 horas no Face, nosso último evento, preparado com carinho pela diretoria, que amanhã é o dia oficial do aniversário da casa. Então a gente espera vocês lá. Estaremos todos lá para celebrar, né? Obrigada, Júlia. Boa Beijo, noite, querida. Um pessoal. beijo para todos. Boa